Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre futebol e eu tenho comigo, como habitual, o Eduardo Carvalho, que já vai aparecer. Queria só lembrar que nesta edição nós estamos a gravar na sexta-feira, dia 16 de abril, e quando ela será publicada já estará já estarão a decorrer outros jogos e, portanto, hoje o que vamos falar é sobre a jornada 26 do campeonato, a participação das equipas da região norte nesta jornada e também sobre a eliminação do Futebol Clube do Porto das competições europeias. Ora, agora sim, vamos aqui adicionar o Eduardo. Olá, Eduardo, boa noite. Olá, Ana. Um abraço a todos os que nos acompanham, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Ora, então, como eu ainda disse ainda há pouco, vamos falar aqui sobre a jornada 26 e sobre isso mesmo houve aqui derbys nortenhos nesta ronda, houve a vitória do Moreirense frente ao Gil Vicente e ainda um empate entre o Boa Vista e o Rio Ave. Queria que me dissesse o que é que achaste aqui da prestação aqui destas equipas. Começando por esse Boa Vista Rio Ave, foi um jogo eletrizante. A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 3 minutos, numa boa assistência de Elis de cabeça, com o Yusuf a finalizar completamente à vontade, e foi o mote para esse jogo muito emotivo entre duas equipas que estiveram muito mal defensivamente. Mais uma vez, e prova-se que tem sido por aí que tem havido muitos problemas, quer para boavisteiros, quer para rioavistas. Logo aos 10 minutos de jogo, Gelson Dalla conseguiu empatar na recarga após um ataque rápido construído pela equipa. Nota para esse regresso à decisividade, digamos assim, o regresso à importância destes avançados rápidos do Rio Ave. Gelson Dalla primeiro, mais tarde foi Carlos Mané, mas antes disso o Boa Vista voltou aos 13 minutos, ou seja, num espaço de 10 minutos aconteceram 3 golos e aqui o Boa Vista voltou a marcar, voltou a adiantar-se no marcador com Elis a arrancar pela direita, muito seguro na condução. É realmente um jogador impressionante sob vários pontos de vista e este é mais um deles. E mais uma vez a assistir primorosamente Yusufa, que só teve que encostar novamente para visar. A partida foi decorrendo um pouco mais tranquila em termos pelo menos de jogo perto das balizas, quer de Léo Jardim, quer de Pavel Kieszek, e só na segunda parte é que voltaria a haver lances de golo. Primeiro com o lance da expulsão de Amash aos 58 minutos, ele que foi expulso por alegadamente ter cometido o penalti, e esse lance foi um lance importante, relevante no jogo. É verdade que Léo Jardim defendeu o penalti e defendeu de forma brilhante. Foi um daqueles penaltis em que o maior mérito vai para o guarda-redes do que propriamente de mérito para o marcador, mas de facto foi um lance que prejudicou em muito o Boa Vista, que depois com menos um elemento teve dificuldade em segurar o jogo, e aí os vilacondenses carregaram para tentar chegar a um outro resultado. E foi nesse período, nessa reta final do jogo, que tudo se precipitou para o resultado, para a chuva de golos que se verificou no final. Primeiro, no lance de Pedro Amaral, um excelente
uma excelente abertura de Pedro Amaral para Carlos Mané, como há pouco referi, voltou também aos golos e fez um golo de belo efeito, num remate rasteiro, muito colocado. A bola ainda é tocada por Léo Jardim, mas tal foi a colocação, era impossível de evitar este golo. E depois, aos 82 minutos, um livre descaído para a esquerda, no ataque do Boa Vista, e infelicidade para Ronan, de cabeça acaba por desviar para a sua própria baliza. Foi por isso um final emocionante, em que o resultado poderia ter caído para qualquer uma das equipas. O Boa Vista estava aqui em vantagem, mas com menos um elemento, e via-se com a possibilidade até de alargar essa vantagem aos 91 minutos, com num lance rápido, num ataque rápido, em que na cara de Kieszek, o avançado boavisteiro não conseguiu concluir, mas também uma boa defesa do guardião polaco, e 2 minutos depois acaba por ser o Rio Ave a empatar a partida num canto da direita, e toda a defesa do Boa Vista acabou por se esquecer de Fábio Coentrão, com a bola a sobrar-lhe de forma caprichosa, e aí o defesa médio português fuzilou cruzado num lance, num excelente remate, e naquele que foi o 3-3 final, uma partida muito emocionante, é verdade, mas defensivamente muitas falhas de parte a parte. E depois esse Gil Vicente Moreirense, mais um derby aqui, um derby minhoto mesmo, em que tivemos uma partida também ela muito equilibrada, mas mais bem jogada. Logo aos 19 minutos, Rafael Martins sofreu e cobrou um penalti para o 1-0, e o Gil Vicente reagiu também, primeiro de livre, com uma grande cobrança de Pedrinho, a obrigar Passinato a uma defesa muito difícil para a trave, e depois ainda para Pedro Marques, ainda na primeira parte, para empatar. Não conseguiria no reatamento da partida, com uma excelente desmarcação, e a passe de Joel. Pedro Marques desmarcou-se muito bem, e Passinato ainda conseguiu defender o primeiro remate, mas a bola acaba por sobrar para o avançado cedido pelo Sporting, e ele na recarga acaba por encostar para o empate. Tudo se parecia encaminhar para um jogo de tendência ou de empate, ou eventualmente cair para o lado da equipa da casa, mas a verdade é que Igor Nogueira, que já havia cometido o penalti no início da partida, aos 72 minutos desviou um cruzamento aparentemente inofensivo, cruzamento da direita, e sem estar pressionado acaba por fazer esse desvio para a sua própria baliza, e esse lance acaba por deitar tudo a perder. Foram 2 erros individuais a impedir o Gil Vicente, que até fez uma boa partida sob o aspecto ofensivo e a nível de organização, meio campo, mas perante este Moreirense eficaz no aproveitamento dos erros, acabou por perder este derby minhoto. No final, Gil Vicente 1, Moreirense 2. Muito bem. Deixa só aqui lembrar a quem nos está a assistir que o Boa Vista joga esta sexta-feira às 18h45, na altura quando estiverem a ver esta emissão, já terá jogado com o Paços de Ferreira, e já se saberá aqui o resultado. O Rio Ave vai receber o Sporting de Braga às 20h30 deste sábado.
E também ainda este sábado o Gil Vicente vai jogar no Estádio da Luz com o Benfica às 18 horas. O Moreirense é visitado pelo Tondela no mesmo dia, mas às 15h30. Portanto, na altura em que esta emissão for publicada, já se saberá os resultados destes jogos. Agora, em zona de qualificação para a Liga Europa, nenhuma das 3 equipas venceu. E falamos aqui do Portimonense com vitória, terminou 3-0, portanto, para o Portimonense. Passos de Ferreira Benfica, o Benfica venceu por 5-0, e Sporting de Braga Belenenses, o jogo terminou empatado a 1-1. E aqui nestas equipas, Eduardo, o que é que gostarias aqui de refletir e de destacar? Relativamente ao primeiro jogo de Bino, ele que substituiu o João Henriques após a derrota caseira frente ao Tondela, foi um jogo difícil. O Vitória começou logo praticamente a perder. Aos 5 minutos já os algarvios estavam em vantagem, num canto cobrado na perfeição por Luquinha, e um cabeceamento de Lucas Pocinholo praticamente à vontade. Conseguiu finalizar no coração da pequena área para o 1-0. A verdade é que o Vitória tentou assumir o jogo, tentou partir para cima, mas apenas alguns fogachos de Edwards ameaçavam realmente a baliza de Samuel Portugal. O inglês bem tentou remar contra a maré, assistiu, rematou em lances de ataque rápido, sobretudo. Também recordo-me particularmente de um lance de um livre direto muito bem cobrado também por Marcus Edwards, mas a verdade é que, tal como em quase toda a época, este jogador esteve infeliz, sobretudo na finalização. Depois o jogo acabaria por se precipitar favoravelmente ao Portimonense, num lance praticamente inofensivo também, um penalti algo ingênuo cometido por Óscar Estupinhano, ele que até tem sido um dos jogadores em bom plano nesta época do Vitória. Aqui surge a cometer um penalti cobrado depois por Denner, e esse 2-0 marcaria aqui uma diferença muito difícil de ultrapassar por parte do Vitória de Guimarães. Tanto assim foi que pouco depois acabaria por surgir mesmo o 3-0, um lance fantástico de Beto, primeiro com um drible de grande classe e depois com um remate cruzado muito colocado, fechou o resultado final. E assim os guimaranenses, apesar de ainda tentarem reduzir essa desvantagem, foram um pouco esclarecidos e levaram mais um balde de água fria, mais um resultado pesado para casa. Tivemos também esse Passos de Ferreira Benfica, uma partida que se antevia equilibrada, difícil para os encarnados, mas a verdade é que o Benfica entrou bem no jogo, também acabou por beneficiar da expulsão de Stefano Eustáquio aos 22 minutos, e isso acabou por facilitar a tarefa da equipa encarnada, e isso aliado à forma de jogar do Passos de Ferreira, que acabou por não renunciar ao seu futebol apoiado, à circulação por vezes algo arriscada junto à sua área. Por outro lado, também não juntou linhas, não baixou o seu bloco, e com isso o Benfica sentiu-se à vontade para ir explanando o seu futebol, ir criando lances de perigo, e os golos foram surgindo com naturalidade. Primeiro o Diogo Gonçalves, que acaba por se estrear a marcar nesta edição da Liga, ele que já tinha marcado na Liga Europa. Depois Rafa, um lance
em velocidade, um mau cálculo de Jordi, que se adianta no lance e que não consegue aliviar, e depois é ultrapassado por Rafa, que tem completamente a baliza à sua mercê e faz o 2-0, e depois ainda na primeira parte o 3-0 por parte de Seferovic, um remate cruzado de belo efeito, a passe de Taarabt, e o suíço acabaria por ser a figura desta partida, porque na segunda parte, após algumas boas defesas de Jordi, acabaria por bizar, primeiro num remate forte, em que ele recebe de costas e roda e remata com grande qualidade, em força, e depois a assistir em grande estilo Seferovic, com a parte fora do pé esquerdo. Seferovic acaba por assistir Darwin Núñez, que só teve que encostar. Darwin Núñez, que vem de um longo jejum de golos, tem sido remetido para segundo plano nos últimos tempos. É um jogador de grande qualidade, não há dúvida, mas neste momento Seferovic está a mostrar que no momento atual tem mais capacidade para cumprir a tarefa que Jorge Jesus lhe destinou neste 11 do Benfica. Por outro lado, o suíço acaba também por atingir a marca de Pedro Gonçalves no topo dos goleadores desta liga. E por fim, o Sporting de Braga, que teve uma recepção mais difícil do que o esperado ao Belenenses Xade. Já se sabe competir, complica a vida muitas vezes das equipas grandes nestes jogos. É sempre uma equipa muito difícil, e apesar de estar a fazer um campeonato pouco fulgurante, a verdade é que fizeram uma partida muito, muito interessante, os azuis do Restelo. E apesar do domínio bracarense, a primeira parte acabou por ser dividida em oportunidades. Gaetano acabou por conseguir inaugurar o marcador e à partida parecer facilitar o jogo do Sporting de Braga, quando apareceu em frente ao guarda-redes, numa sobra, a finalizar e a fazer esse 1-0. E depois a primeira parte acabou por terminar sem grandes sobressaltos depois desse golo. Antes disso, lances de parte a parte que poderiam ter dado em golo, e na segunda parte acaba por surgir o empate aos 59 minutos, num lance fantástico. Depois de Beto ter protagonizado um excelente golo, um lance fantástico na partida frente ao Vitória de Guimarães, aqui foi cá Sierra a brilhar, primeiro a desmarcar-se muito bem, após passe de Ruben Lima, e faz depois em frente ao guarda-redes, em frente a Mateus Magalhães, um dos melhores guarda-redes do nosso campeonato, faz uma brilhante finta de corpo e acaba por eludir o guarda-redes brasileiro, e depois ainda tem de driblar Raul Silva, consegue, e depois mata para a baliza deserta, faz esse 1-1, com que a partida acabaria por terminar. Os Guerreiros do Minho ainda carregaram na reta final, mas o Bessado acabou por conseguir segurar este empate e ainda podia mesmo ter marcado num lance de contra-ataque, com Miguel Cardoso a rematar à malha lateral da baliza de Mateus. Mas foi uma boa prestação dos comandados de Petit e um jogo que demonstra que o Sporting Braga está numa fase menos fulgurante, e que tem rapidamente de corrigir se quiser ameaçar esse terceiro lugar do Benfica, e depois também tem esse mesmo adversário na final da Taça de Portugal, e quererá certamente vencer. Por isso, Sporting Braga, uma fase menos positiva, mas um Bessade muito bem diante dos minhotos.
Muito bem. Lembrar também aqui os jogos destas equipas. O Vitória tem um duelo direto com Santa Clara, um jogo que será no estádio Dom Afonso Henriques, este sábado às 15h30. Também, ainda este fim de semana, esta sexta-feira, o Paços de Ferreira vai deslocar-se, como eu referi ainda há pouco, para um jogo com o Boa Vista. E ainda o Sporting de Braga vai deslocar-se ao terreno do Rio Ave este sábado às 20h30. Esta foi uma jornada em que, conforme referimos aqui no título desta emissão, em que o Futebol Clube do Porto voltou a reduzir a distância para o líder do campeonato, da tabela, o Sporting. Aqui temos o jogo do Sporting com o Famalicão, que empataram por uma bola, e o Tondela com o Futebol Clube do Porto, em que os Dragões venceram por 2-0. Aqui, o que é que tens aqui a sublinhar nestes jogos? Relativamente ao Sporting Famalicão, foi um Famalicão que arriscou, teve um futebol com algumas nuances, mas dentro do que Ivo Vieira tem preconizado desde que chegou à equipa, um pouco mais de pragmatismo e também um futebol apoiado, um futebol que procura manter a fluidez na circulação, e foi isso que vimos dos famalicenses em Alvalade. No entanto, num lance em que correu um risco em demasia, o Famalicão acabou por começar em desvantagem a partida. Muito bem Pedro Gonçalves a pressionar e a recuperar. A bola acaba por sobrar para Paulinho, que lhe devolve e passa muito bem, passa para o sítio certo, e depois Pote acaba por rematar com grande qualidade, um remate colocado, quando já tinha jogadores à sua frente, consegue colocar o remate ao ponto de fazer esse 1-0. E o Sporting precisava dessa vantagem, essa vantagem até relativamente cedo na partida, para tranquilizar, depois do empate muito penalizador que teve na última jornada, mas acabou por não conseguir, mesmo tendo várias oportunidades, acabou por não conseguir alargar a vantagem, e se muitas vezes se viu o Sporting a aguentar o resultado, um resultado de margem mínima, não foi o caso aqui novamente neste jogo com o Famalicão. Já não tinha sido em Moreira de Cónegos, mas aqui quase logo de seguida o Sporting sofre o gol do empate com Ruben Vinagre, esse jogador que também já é cogitado para os grandes do futebol português, inclusive o Sporting, numa grande incursão pela esquerda, ao seu estilo, acaba por depois cruzar atrasado, algo que também o diferencia de muitos defesas ofensivos, de muitos laterais ofensivos no nosso campeonato. Um cruzamento atrasado de qualidade, e depois Ivan Reimer fica, acaba por não ficar na posse do esférico, acaba por cair à passagem do jogador do Sporting, mas a bola acaba por sobrar para Anderson, que volta a marcar, e tem sido muito importante nesta reabilitação do Famalicão, este possante avançado brasileiro. E depois, como disse, o Sporting acabou por pressionar na tentativa de fazer novamente, adiantar-se novamente no marcador, mas tal não foi possível. O Famalicão também foi ameaçando a miúdo a baliza de Adan. Recordo-me particularmente de um lance de Ivan Reimer, com um bom remate, num ataque rápido, um bom remate, embora pressionado, acaba por perigar a baliza de Adan, que defende de uma forma
pouco ortodoxa com a cabeça e evita esse 2-1 que seria trágico para o Sporting. Ainda assim, este empate final acaba por penalizar os Leões, que não tiveram uma má partida, mas acabam também por premiar um Famalicão que está cada vez mais maduro dentro da ideia de Ivo Vieira e uma equipa que parece aspirar a um final de época um pouco mais tranquilo, apesar de ainda estar na luta pela manutenção. E o outro jogo envolvendo candidatos ao título, pelo menos os 2 primeiros classificados, foi esse Tondela Futebol Clube do Porto, que poderia ser um jogo de risco para os Dragões, tendo em conta que estava ali a meio de uma eliminatória europeia para o Futebol Clube do Porto, e isso fez com que Sérgio Conceição optasse por fazer promover alguma rotatividade na equipe, e isso acabou por não perigar o resultado da partida, até porque Tony Martínez mais uma vez foi decisivo, desta vez marcando cedo, um excelente movimento à ponta de lança, recebe, domina de peito e enquadra-se com a baliza, rematando fora do alcance de Pedro Trigueira. Esse foi um momento importante para o Futebol do Porto tranquilizar, e o jogo acabou por ser mesmo sereno para os azuis e brancos, sem grande perigo de parte a parte, sem que os beirões também conseguissem impor a sua habitual agressividade tática, e assim o Futebol do Porto controlou as operações, e depois na parte final do jogo ainda ameaçou por várias vezes fazer o 2-0, esse golo que pudesse sentenciar a partida, que acabou por surgir aos 83 minutos por Taremi, ele que voltou aos golos depois de algumas semanas sem o conseguir, e aqui uma conclusão de cabeça após um bom trabalho e cruzamento de Otávio no corredor direito. Taremi, que depois haveria de ser muito importante para a vitória do Futebol Clube do Porto na segunda mão frente ao Chelsea, uma vitória que foi insuficiente, mas em crescendo novamente o iraniano avançado do Futebol Clube do Porto. Bem, Eduardo, aqui estas duas equipas nortenhas que falamos vão jogar ambas no domingo. O Famalicão vai receber o Portimonense às 15 horas e o Futebol Clube do Porto vai fechar a ronda 27 também amanhã, domingo, às 17h30, diante do Nacional. E ainda aqui sobre os Dragões que jogaram, como referiste, com o Chelsea durante esta semana, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Venceram, mas foram eliminados desta competição europeia porque não foi um resultado suficiente para anular a desvantagem face ao primeiro jogo. E aqui queria saber, Eduardo, aqui o que tens aqui a dizer sobre esta prestação dos Dragões neste jogo, e se também se quiseres fazer, no fundo, um pequeno balanço aqui desta prestação do Futebol Clube do Porto, também estás à vontade. Olhando esta partida, tive alguma estranheza olhando para o 11 escalado por Sérgio Conceição, porque acabou por optar apenas pelo regresso de Sérgio Oliveira, comparativamente com o jogo da primeira mão. Não houve mais alterações, e mais do que isso, aqui a utilização de 3 médios de características menos ofensivas, como são o caso de Sérgio Oliveira, Grujic e Uribe, apesar de
algumas nuances entre os perfis destes jogadores. A verdade é que nenhum deles é um criativo, um médio de raiz ofensiva. Luís Dias acabou por sair do 11 titular para entrar Sérgio Oliveira, e Taremi ficou também no banco de suplentes, algo que não era esperado. É certo que o treinador portista referiu antes do jogo que era necessário alguma paciência. Previa-se que o Futebol Clube Porto não entrasse de forma muito ofensiva desde o início, é certo, mas também esperava que mantivesse neste jogo, em que vinha de uma desvantagem de 2 golos, mantivesse a dupla habitual na frente de ataque, e tal não aconteceu. Foi um jogo que acabou por ter depois vários pontos em comum com o da primeira mão. Os Dragões conseguiram novamente impor o seu jogo, mas voltaram a não ter o rasgo necessário no último terço, com exceção de um único lance. As substituições foram surgindo por parte do treinador dos Azuis e Brancos, mas mais uma vez demasiado tarde, e essas entradas surtiram o efeito que se previa. Fábio Vieira e Luís Dias mexeram com o jogo ofensivo dos Dragões. Taremi marcou um golo de antologia que acabou por fechar a partida com chave de ouro, e esta eliminatória para os Dragões de uma forma merecida, com uma vitória, mas acabou por ser tarde demais para os Azuis e Brancos, que ficaram pelo caminho nestes quartos de final, e poderiam, depois de terem feito o mais difícil, e mérito para Sérgio Conceição na forma como conseguiu dotar a equipa da mentalidade necessária para impor o seu jogo, que era, na minha opinião, o mais difícil perante um adversário teoricamente e tecnicamente tão superior, mas depois não só a capacidade, a eficácia na finalização, mas esse rasgo no último passe não foi condizente com essa qualidade do Futebol Clube Porto no jogo, e por isso foi essa a diferença entre as duas formações, e o Chelsea acaba por seguir em frente nesta Liga dos Campeões. Muito bem, Eduardo. E agora passamos aqui aos nossos destaques desta edição. Como referi, queria então saber aqui os teus destaques, o teu remate de trivela e o teu remate ao ângulo. Podemos começar aqui pelo remate de trivela. O meu remate de trivela desta semana vai para essa prestação do Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões, que acaba por chegar ao fim. Foi uma equipa que se mostrou mais uma vez muito competitiva, e nesta época particularmente a superar-se, a voltar às grandes noites europeias que o clube nos habituou. Nesta temporada de Liga dos Campeões defrontou várias equipas complicadas, e de todas só não conseguiu vencer o Manchester City, primeiro numa derrota injusta em Manchester, num jogo em que até mereceria eventualmente vencer, e depois num empate em casa que acaba por ser lisonjeiro, é verdade, mas um empate com uma excelente capacidade defensiva, do melhor que se viu a esse nível nos Dragões esta temporada, em todas as competições mesmo. E de resto, um Futebol Clube do Porto que continua a mostrar que a nível internacional é a equipa que tem capacidade para ombrear com os melhores, e que mais equipas portuguesas quererão seguir este exemplo
porque é fundamental para o futebol português manter-se em grande a nível internacional. É fundamental fazer mais prestações boas em todas as competições, não só na Liga dos Campeões. Agora acaba de surgir uma nova competição para a próxima temporada, e ainda a Liga Europa, em que as equipas portuguesas já têm pergaminhos. Por isso, o Futebol Clube do Porto exemplar, mais uma vez, e a mostrar todo o seu ADN de superação nesta prestação da Liga dos Campeões. Muito bem, Eduardo. E aqui, quanto ao teu remate ao ângulo, o que trouxeste nesta edição? O meu remate ao ângulo, estive quase para repetir o destaque da semana anterior. Relativamente a Elis e Tony Martínez, voltam a ser decisivos. Elis esteve em mais lances decisivos para o Boa Vista, mas Tony Martínez acaba por ajudar a uma vitória, algo que o Boa Vista não conseguiu. Menções honrosas para estes jogadores, mais uma vez, mas relativamente ao meu remate ao ângulo da semana, vai para o Moreirense. Nesse segundo jogo consecutivo, em que não impressionou, é verdade, mas tem mais um excelente resultado. Depois de quebrar um longo ciclo de vitórias do Sporting, venceu o Derby Minhoto em Barcelos e cavou um fosso para os que estão a lutar pela permanência. E de relembrar também que os Cónegos estão apenas a um ponto do Santa Clara e do vizinho Vitória, podendo ainda chegar a esse sexto lugar que seria incrível e daria acesso aos play-offs da Liga Europa. Por isso, fantástico trabalho de Vasco Seabra, primeiro adotar a equipa de um futebol mais atrativo, e agora nestes últimos 2 jogos um pouco mais de pragmatismo, mas importante na obtenção de pontos fulcrais para esta classificação do Moreirense. Muito bem. E quanto ao teu remate final? O meu remate final vai para a reabertura da corrida ao título. Estes 2 empates consecutivos do Sporting acabam por vir na pior altura para os Leões, porque o Futebol Clube do Porto acaba de sair da Liga dos Campeões e poderá focar-se em exclusivo nesta competição. E se o Futebol Clube do Porto tinha um jogo muito complicado na semana anterior em Tondela, esse jogo acabou por não pôr em risco, não pôs em risco a vantagem, a manutenção, ou neste caso a redução da desvantagem para o Sporting, com a gestão de Sérgio Conceição a ser equilibrada. Não fez uma revolução autêntica no 11, poupou algumas peças importantes para o jogo frente ao Chelsea, e acabou por vencer um jogo que se previa muito mais complicado. Atenção também nesta reta final do campeonato ao Benfica, que está embalado há alguns jogos, já vai num ciclo de vitórias que acaba por colocá-los muito perto do Futebol Clube do Porto, e os encarnados são talvez a equipa em Portugal, historicamente, que melhor aproveita estes ciclos empolgantes de resultados. Por isso, uma corrida ao título que está em aberto novamente. O Sporting continua a ser o favorito, apesar de Ruben Amorim nem sequer assumir a candidatura do Sporting ao título, mas Futebol Clube Porto e Benfica continuam com hipóteses de chegar a esse título. Muito bem, Eduardo. Bem, nós ficamos por aqui, esta edição fica por aqui. Obrigada, Eduardo, pela tua participação, como habitual, pelos teus comentários, e contamos também convosco desse lado para a nossa próxima edição. Antes, quero lembrar que podem aceder a esta edição mais tarde no nosso site, em jornalreferência.pt, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram.
colocamos sempre no IGTV os vídeos das edições do Remata à Conversa, assim como no nosso canal do YouTube, Jornal Referência, e por isso deixo o convite para passarem por lá e verem os nossos conteúdos. E assim como no nosso site têm também acesso a informações sobre a região norte e também outro tipo de informações sempre úteis para quem nos segue. Por isso, continuem desse lado. Obrigada por isso e até à próxima edição.